Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Tem um texto da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 2, que fala a visita dos magos a Jesus. E perguntavam onde estava o recém-nascido, rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no oriente, viemos para adorá-lo. Aí continua o texto, verso 3. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Aí vem a resposta. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum o menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o seu rebanho. Veja, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós podemos, quando a gente fala fariseu, a conotação que se dá é de uma forma de hipocrisia, né? Porque os fariseus, eles tinham aquela conotação da aparência, eles pareciam ser bem religiosos no trato da lei e assim por diante. Então, quando a gente diz assim, muitas vezes nos nossos dias, fulano é fariseu, dá uma ideia de que fulano é um hipócrita. Mas não é somente isso, porque o que o texto está nos mostrando? Que os magos, eles vieram direcionados pela estrela, viram uma estrela no céu e tiveram entendimento, creio eu, que pelo Espírito de Deus, de que um menino haveria de nascer e que eles queriam adorá-lo, né? Tanto que eles levam oferta a Jesus posteriormente. Mas qual que é a questão desse texto? É que Herodes, alarmado pela situação e ciente de que os fariseus, que eram os líderes da época, né, em relação à lei judaica, eles provavelmente sabiam onde haveria de nascer Jesus, que seria o Messias no caso, né? E eles dão a direção. Eles dizem, olha, vai nascer em Belém, como diz o texto que nós lemos, né? Então, o que acontece com isso? Eles deram a direção, mas eles mesmos não foram adorá-lo. Então, os magos, eles foram, e Herodes pede para que os magos, quando voltassem, relatassem se o encontrou ou não, e eles, direcionados por Deus, voltam por outro caminho, dá o conhecimento aos pais de Jesus, e Jesus ele foge para o Egito, né? Sendo assim um refugiado. Mas a grande questão é que os fariseus direcionaram, mas eles mesmos não foram. Então, trazendo para a nossa realidade, talvez nós somos pessoas que temos a aparência correta, fazemos as coisas teoricamente corretas, mas muitas vezes nós temos a Bíblia na nossa mão, damos a direção para as pessoas, mas só que nós mesmos não nos importamos com aquilo que nós estamos direcionando os outros. Nós estamos vivendo um tempo em que a palavra de Deus ela está se cumprindo cabalmente perante os nossos olhos. Os acontecimentos, aquilo que a Bíblia diz em Mateus 24, são o princípio das dores, né? Dando uma ideia de dores de parto. E muitas vezes nós não estamos nos preocupando com essa realidade em nossa vida. Nós estamos direcionando, nós conhecemos, nós falamos, nós até demonstramos bastante conhecimento em relação a isso, mas nós mesmos não nos posicionamos como deveríamos nos posicionar diante de todo esse quadro. Ou seja, muitas vezes nós somos como aqueles discípulos do caminho de Emaús, que estão com Jesus, Jesus está presente na vida deles, depois que de um tempo é que eles percebem que o coração deles ardeu, mas só que aí Jesus ele acaba se distanciando e já não está mais com eles. Nós não podemos deixar isso acontecer conosco, nós temos que estar atentos e perceba, irmãos, a palavra de Deus nos mostra e a experiência de todos os acontecimentos da Bíblia nos mostram que milagres, que bênçãos não segura ninguém na presença de Deus. O que segura é obediência, é guardar os seus mandamentos, cumprir os seus mandamentos, é obedecer a palavra de Deus. E obedecer leva-nos a uma atitude, a uma ação. Então, nós não podemos ser aqueles que direcionam os outros, mas nós mesmos não fazemos.
Nós queremos que as pessoas venham à nossa igreja, mas qual tem sido a igreja que nós somos? Então nós precisamos começar a repensar o nosso evangelho e o nosso cristianismo. Por exemplo, nós vemos muitas pessoas, cristãos, envolvidos com a política, e o que eles fazem em relação ao posicionamento que eles têm. Será que eles têm a garra, a gana de poder lutar contra determinadas coisas, como lutam, por exemplo, contra a ideologia de gênero? Será que eles estão preocupados com todo o contexto político de fato das coisas que estão acontecendo, não somente no Brasil como no mundo, e muitas vezes só se perde num ponto ou no outro porque isso dá like na internet? E qual tem sido a nossa atitude perante as pessoas que convivem conosco, as nossas ações perante a nossa família, perante a pessoa mais próxima, que é o nosso cônjuge? Nós somos as pessoas que dizem o que tem que fazer, mas muitas vezes não faz. Somos pessoas que dizem que tem que perdoar, mas não perdoa. Somos pessoas que dizemos que temos que amar, mas não amamos. Nós muitas vezes não conseguimos amar quem está do nosso lado. Somos pessoas que falamos de orar um pelo outro, orar pelo inimigo, orar por quem vos persegue, mas muitas vezes não conseguimos orar nem pelo nosso próprio irmão. Então nós temos que pensar, nós não podemos ser como os fariseus, também nesse aspecto. Não podemos ser aqueles que dão o caminho, mas que não vão seguir o caminho pelo qual estão determinando que alguém siga. Nós temos que ser o primeiro a fazer aquilo que tem que ser feito, que é seguir o caminho que a palavra de Deus determina. Pense nisso. Deus abençoe você.